Resumo da novela Os 10 Mandamentos, de 22 a 26 de janeiro, capítulo 130, segunda-feira, 22 de janeiro de 2018. Uri diz que ainda está bravo com Leila e se vira na cama. Leila tenta fazer as pazes e diz que o ama. Uri não corresponde e diz que vai dormir. Na casa de Zelofead, Débora observa a apaixonada Bezalel dormindo. Débora vai buscar um copo de água na cozinha e derrama sem querer em Bezalel, que acorda assustado. Os dois ficam se olhando em clima de romance. Débora diz a Bezalel que sabe tecer lã e que pode fazer roupas hebreias para ele. Datan tenta entrar na casa de Senete e arruma confusão na porta. Armos aparece e diz para os seguranças jogarem Datan na rua. Apuki, Jairo e Corá ficam sentados numa mesa. Corá se esconde com medo de ser expulso. Apuki e Jairo ironizam Corá. Nefertari não consegue dormir e lembra do dia que Moisés confessou que a amava e quando a pediu em casamento. Moisés conta a Arão que Nefertari tentou seduzi-lo e que apenas tem boa recordação dela. Os dois combinam de voltar ao palácio para contar o motivo pelo qual voltou. Corá e Jairo bebendo na mesa e falando de Safira. Corá percebe que Safira não está. Mecatri encontra Armos e diz que Safira está no quarto e que vai ir lá. Mecatri entra no quarto e vê Safira chorando. Mecatri trata Safira bem e ela fica encantada com o jeito dele. Arão conta a Eliseba que Nefertari ainda gosta de Moisés. Oséias e Moisés conversam sobre como foi voltar ao palácio. Moisés conta a Oséias o que Deus disse a ele. Todos ficam ansiosos na casa de Zelofead para saber como foi a conversa de Moisés e Ramsés. Abigail empresta uma roupa de Zelofead para Bezalel. Bina e Corá discutem sobre a ida dele na casa de Senete. Tais tenta acordar Mecatri, que sonolento a chama de Safira. Mecatri inventa que Safira é uma pedra de um colar que ele está fazendo para Tais e ela acredita. Safira e Karen conversam sobre o que aconteceu na noite anterior. Karen conta a Safira que Mecatri é o homem por quem ela é apaixonada e pai de Baque. No café da manhã, Moisés conta que o faraó o tratou bem. Joquebebe conta a Moisés que Miriam já teve um flerte com Ur. Capítulo 131, terça-feira, 23 de janeiro de 2018. Bakhmut e Ikene conversam sobre a volta de Moisés. Bakhmut tem medo de perder o posto para Moisés. Pazer conta a Simut a briga com Nefertari. Moisés e Arão vão ao encontro do rei. Ana pede ajuda de Judite para encontrar Oséias. Nefertari e Caroma conversam sobre o dia anterior e Pazer chega pedindo desculpas. Eles fazem as pazes, mas Pazer sai decepcionado com o jeito da filha. Yunet conversa com estatuas enquanto Moisés e Arão passam. Leila e Enutimiri conversam. Bezalel vai para a obra e conhece Jairo. Moisés e Arão encontram Ramsés. Mesmo sabendo do pedido de Deus, o rei nega libertar os hebreus. Moisés pede a Ramsés que deixe o povo hebreu ir para o deserto para uma viagem de 3 dias para oferecer sacrifícios a Deus. Arão diz a Pazer que irá mostrar a Ramsés quem realmente está no controle e deixa o sacerdote preocupado. Ramsés tenta convencer Moisés a ficar do lado dos egípcios, mas ele se mostra irredutível. O faraó insiste para ele aceitar o cargo de conselheiro do rei. Arão diz a Leila que Moisés é o libertador dos escravos e a deixa emocionada. Apuki invade a casa de Arão à sua procura, mas não o encontra. Arão é apresentado a Enutimiri e os dois têm uma conversa amigável. A princesa pergunta a Arão qual o motivo da reunião de Moisés com Ramsés e o deixa em saia justa. Capítulo 132, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. Nefertari fica incomodado ao saber que Moisés está no palácio. Ramsés leva Moisés até a sala de treino e deixa o amigo emocionado. Os dois lutam amigavelmente, mas Moisés não disfarça o incômodo pelo que está por vir.
Datã ouve Apo dizer a Corá que não o levará novamente na casa de Senete e o deixa indignado pois sabe que ele foi atrás de Safira. Ele dá um soco no rosto de Corá que reage com outro. Safira conversa com Karen que diz pretender deixar a casa de Senete. Armos ouve a conversa e diz que ela pode ir embora se pagar a sua dívida com ele. Karen diz à amiga que Armos jamais irá deixá-la sair de lá, deixando Safira desesperada. Thais e Judite conversam com Ana e dizem para ela esquecer Oséias. Mecatri procura o joalheiro e encomenda um colar deslumbrante para presentear Thais e assim continuar com suas saídas noturnas. Hansa se irrita com a recusa de Moisés em aceitar as suas ofertas. Moisés pede mais uma vez que Ramsés permita que os hebreus vão até o deserto adorar Deus, mas o faraó se nega determinado. Enutimiri pede a Moisés prudência ao falar com o faraó. Ramsés chama Iquene e Baquemut e ordena que não será mais distribuída palha para os escravos para a fabricação de tijolos. Enutimiri pede a intervenção de Nefertari na decisão de Ramsés. Falsa, Nefertari diz que irá ajudar. Nefertari conversa com Ramsés e o pedido de Moisés é um absurdo deixando o soberano feliz com o apoio da esposa. Iquene avisa os hebreus que terão que ir buscar a palha para a fabricação dos tijolos deixando os escravos revoltados. Moisés se encontra com Joquebebe e Miriam e diz que o embate entre o Deus de Israel e o rei do Egito teve início. Capítulo 133, quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. Moisés rejeita Nefertari e propõe serem amigos. A rainha diz a Moisés que eles já tentaram isso e que não deu certo. Moisés pede desculpas e diz que na época estava fugindo. Nefertari pede que ele vá embora e Moisés sai entristecido com a situação. A rainha joga objetos na parede em um surto de raiva. Pazer encontra Moisés e pergunta se está tudo bem. Ele diz que sim, mas que precisa ir embora. Pazer vai falar com Nefertari e vê tudo quebrado no chão e pergunta o que aconteceu. Nefertari diz a Pazer que Moisés a insultou e que se Pazer não tivesse inventado a história do sonho, ela e Moisés poderiam estar casados. Nefertari diz a Pazer que ele é tão ambicioso quanto a mãe e que só queria uma filha rainha. Pazer diz que nunca compactou com as loucuras de Yunete. Nefertari diz a ele que agora é rainha e não vai aceitar humilhação de ninguém e sai furiosa. Miriam entra no quarto de Joquebebe e percebe que ela não está na cama. Enutimiri diz a Ur que Moisés não voltou para eles e que algo está para acontecer. Ur não acredita na princesa e diz a ela que deve ser a emoção de ter reencontrado o filho. Karoma e Iquene conversam sobre a volta de Moisés. Karoma diz a ele que Nefertari confessou que ainda ama Moisés. Nefertari encontra Ramsés que a interroga querendo saber onde ela estava. Nefertari, ainda nervosa, diz que estava com dor de cabeça e que foi buscar uma fórmula. Ramsés diz a Nefertari que vai convencer Moisés a ficar no reino e que eles poderão ser grandes amigos novamente. Joquebebe olha as estrelas e canta na parte externa de casa. Miriam encontra a mãe e as duas ficam conversando sobre Anrão. Joquebebe mostra sua fé e aceitação com a morte de Anrão. Arão preocupado na sala com a demora de Moisés. Eliseba chama Arão para dormir, mas ele se nega e continua na sala preocupado. Capítulo 134, sexta-feira, 26 de janeiro de 2018. Moisés chega e os dois vão conversar. Leila e Uri conversam sobre a volta de Moisés e como ele está parecido com o hebreu. Uri diz que ainda está bravo com Leila e se vira na cama. Leila tenta fazer as pazes e diz que o ama. Uri não corresponde e diz que vai dormir. Na casa de Zelofeade, Débora observa a apaixonada Bezalel dormindo. Débora vai buscar um copo de água na cozinha e derrama sem querer em Bezalel, que acorda assustado. Os dois ficam se olhando em clima de romance. Débora diz a Bezalel que sabe tecer lã e que pode fazer roupas hebreias para ele.
Datan tenta entrar na casa de Senete e arruma confusão na porta. Armos aparece e diz para os seguranças jogarem Datan na rua. Korá se esconde com medo de ser expulso. Apuki e Jairo ironizam Korá. Nefertari não consegue dormir e lembra do dia que Moisés confessou que a amava e quando a pediu em casamento. Moisés conta a Arão que Nefertari tentou seduzi-la e que apenas tem boa recordação dela. Os dois combinam de voltar ao palácio para contar o motivo pelo qual voltou. Korá e Jairo bebendo na mesa e falando de Safira. Korá percebe que Safira não está. Meketri encontra Armos e diz que Safira está no quarto e que vai ir lá. Meketri entra no quarto e vê Safira chorando. Meketri trata Safira bem e ela fica encantada com o jeito dele. Arão conta a Eliseba que Nefertari ainda gosta de Moisés. Oséias e Moisés conversam sobre como foi voltar ao palácio. Moisés conta a Oséias o que Deus disse a ele. Todos ansiosos na casa de Zelofeade para saber como foi a conversa de Moisés e Ramsés. Abigail empresta uma roupa de Zelofeade para Bezalel. Bina e Korá discutem sobre a ida dele na casa de Senete. Tais tenta acordar Meketri que sonolento a chama de Safira. Meketri inventa que Safira é uma pedra de um colar que ele está fazendo para Tais e ela acredita. Safira e Karen conversam sobre o que aconteceu na noite anterior. Karen conta a Safira que Meketri é o homem por quem ela é apaixonada e pai de Baque. No café da manhã Moisés conta que o faraó o tratou bem. Joquebebe conta a Moisés que Miriam já teve um flerte com Ur. Baque-Muti e Ikene conversam sobre a volta de Moisés. Baque-Muti tem medo de perder o posto para Moisés. Pazer conta a Simuti a briga com Nefertari. Moisés e Arão vão ao encontro do rei. Ana pede ajuda de Judite para encontrar Oséias. Nefertari e Caromá conversam sobre o dia anterior e Pazer chega pedindo desculpas. Eles fazem as pazes, mas Pazer sai decepcionado com o jeito da filha. Yunet conversa com estatuas enquanto Moisés e Arão passam. Leila e Enutimiri conversam. Bezalel vai para a obra e conhece Jairo. Moisés e Arão encontram Ramsés que mesmo sabendo do pedido de Deus, nega libertar os hebreus.